No século XII, o rei inglês era um dos mais poderosos de toda a Europa, graças ao sistema de governo normando, que era muito centralizado, colocando assim o poder todo nas mãos do rei. Mesmo com todo o poder que João tinha, ele tomou decisões pouco acertadas. Por isso, acabou deixando os barões ingleses furiosos, que por sua vez acabaram se revoltando e tomando Londres, obrigando o poderoso rei a fazer o que eles pedissem. Ele teve que assinar um documento chamado Carta Magna, que foi um dos primeiros a colocar a lei acima do rei. Isso foi o começo do longo processo que deu origem ao constitucionalismo. Uma das maiores rebeldias da Carta Magna era a Cláusula 61, conhecida como Cláusula da Segurança. Ela estabelecia um comitê de 25 barões com poderes de reformar qualquer decisão real. João prometeu aderir ao documento e respeitá-lo como rei, fazendo assim os barões abandonarem Londres de boa vontade. Porém, João não cumpriu com sua palavra. Ele repudiou o documento, causando assim uma guerra civil. João morreu um ano depois, possivelmente envenenado. Subiu ao poder seu filho, Henrique III, sendo menor de idade. Quando atingiu os 18 anos, ele republicou uma versão muito mais curta da Carta Magna, com só 37 cláusulas. Porém, foi aceita. A Guerra das Rosas surgiu de uma longa disputa entre duas dinastias. Os Lancaster, que queriam impedir a coroa real e usavam um brasão com uma rosa vermelha, e os York, aspirantes ao poder inglês e um brasão com uma rosa branca. As duas famílias adversárias eram descendentes dos Plantageneta. Estes conflitos duraram pelo menos 30 anos, desdobrando-se assim em lutas isoladas, especialmente em 1455 e em 1485, estendendo-se ao longo dos governos de Henrique VI, Eduardo IV e Ricardo III. Os principais motivos para a guerra acontecer foram os problemas sociais e financeiros por causa da Guerra dos 100 Anos. A série de guerras sucessivas teve início com a disputa da aristocracia pelo controle do Conselho Real, devido à menoridade do rei Henrique VI. Diante desse fato, haviam dois aspirantes ao trono. O primeiro, Edmundo Beaufort, duque de Somerset, da casa de Lancaster, que apoiava Henrique VI e a rainha Margarida de Anjou. O segundo era Ricardo Plantageneta, terceiro duque de York, que foi quem colocou em questão o direito ao trono de Henrique VI de Lancaster. O poder da casa Lancaster passava por um período de dificuldades devido à demência do rei e às derrotas militares durante a Guerra dos 100 Anos. Durante 30 anos, a coroa inglesa foi alternada entre os Lancaster e os York, fazendo com que a nobreza enfraquecesse. O início da guerra, no entanto, se deu devido ao fato de Ricardo, duque de York, aprisionar Henrique VI, rei da Inglaterra e membro da família Lancaster. No ano de 1460, os York foram derrotados em uma batalha que ficou conhecida como Wakefield. E, um ano depois, Eduardo IV, pertencente à família York, tomou o trono dos Lancaster em outra batalha, Batalha de Town, sem ficar muito tempo nele, pois foi traído pela nobreza e se viu obrigado a devolver o trono a Henrique VI. Diante da Batalha de Barnet, no ano de 1471, o rei Henrique VI foi assassinado junto com alguns outros membros de sua casa. 2 anos depois, Eduardo IV, que havia ficado com o trono, morre e Ricardo III assume, mandando assassinar seus sobrinhos, que seriam os primeiros em uma linha de sucessão. A guerra somente teve fim no ano de 1485, com a Batalha de Bosworth, quando Henrique Tudor derrota Ricardo III e unifica as duas alas da nobreza. Sua atitude se deve ao fato de que Henrique Tudor era genro de Eduardo IV, da família York, e ligado aos Lancaster por parte da família de sua mãe. Com o nome de Henrique VII, ele assume então o trono da Inglaterra, iniciando a dinastia Tudor, que durou de 1485 a 1603. O rei foi responsável por restaurar a autoridade real e implantar o absolutismo no país. Tudor, ao unificar a nobreza, criou um novo emblema para simbolizar as famílias, unindo a rosa vermelha e a branca em uma só imagem. O Tratado de Verdun foi um acordo entre os descendentes do soberano Carlos Magno, no ano de 843, na cidade de Verdun,
localizada no nordeste da França, e que pôs fim à Guerra Civil Carolíngia, dividindo o vasto Império Carolíngio entre seus descendentes, seus 3 netos, Lotário I, Luís II, o Germânico, e Carlos, o Calvo. Durante o século IX, o imperador Carlos Magno conquistou vários povos bárbaros e consolidou uma estreita relação com a Igreja Católica. Para manter a unidade territorial em seu império, ele distribuiu terras a integrantes da nobreza e do clero, criando várias marcas e condados. Logo após sua morte em 814, seu vasto império passou a ser comandado por seu filho e sucessor, Luís I, o Piedoso, o qual por sua vez falece em 840. Então, com a morte de Luís I, seus filhos, netos de Carlos Magno, disputam o poder, dando início a um período de guerras que duraram por 3 anos. Com a licença militar entre Carlos e Luís II, Lotário é forçado a aceitar o Tratado de Verdun, dividindo assim Carlos, o Calvo, ficou com os territórios da França Ocidental, atual França. Luís II, o Germânico, ficou com os territórios que faziam parte da França Oriental, que hoje em dia é a Alemanha. E, por fim, Lotário, que é entregue o título imperial e uma porção de território do antigo Império Carolíngio, centro da Itália até Frísia. Dinastia Capetiana. A dinastia Capetiana foi fundada por Hugo, duque dos Francos. O mesmo era o mais importante vassalo do então rei Luís V. Hugo, sendo primo de Luís e com uma boa representação política, consegue assumir o trono da França, após a morte de seu primo, criando assim a dinastia Capetiana, Casa dos Capetos, nome que foi dado em sua própria homenagem, já que também era chamado por Hugo Capeto. Durante seu reinado e grande parte da dinastia, não respeitava-se o governo como um estado centralizado. Todos os vassalos tinham poder, porém nenhum deles, sozinho, tinha força para derrubá-lo, nem para se unir com os outros. A capital dos capetígenos era Paris, e a dinastia durou pouco mais de 300 anos, de 987 a 1328 d.C. Dinastia Valois. A dinastia Valois foi a que sucedeu a Capetiana. É, na verdade, um ramo da antiga dinastia. O nome Valois foi atribuído aos caçulas homens da família real, como, por exemplo, Carlos de Valois, pai de Filipe VI, o primeiro rei dessa dinastia. Os Valois governaram de 1328 a 1589. Durante essa dinastia, aconteceu o primeiro passo para o início da Guerra dos 100 Anos, pois Eduardo III da Inglaterra também se achava no direito de assumir o trono, já que era neto de Filipe IV. Dinastia Bourbon. A dinastia Bourbon foi a que de fato conseguiu centralizar o poder da França. Sucedendo os Valois, seu primeiro rei foi Henrique IV, que era filho do então rei de Navarra. Após sua formação até a conquista do absolutismo, a dinastia durou de 1589 a 1715, quando Luís XIV, casado com Maria Teresa da Áustria, veio a falecer.